Bom, tá começando. Então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente trocar algumas figurinhas, algumas ideias, né? E apresentar para vocês o que já está construído em relação ao florescer juvenil, né? O nome eu ainda estou meio que na dúvida, mas eu tenho simpatizado bastante com o florescer juvenil, né? Teve algumas propostas de colocar PIN, mas aí eu acho que não cabe muito esse nome americanizado. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente entrar aí. Mas antes eu queria saber se vocês estão usando as cartinhas do Florescer. Como é que está o uso? Quem está usando, quem não está? Travou para você? Ah, não, Não, agora não, deu, não deu tá. certo. Então, Márcia, eu estou perguntando quem recentemente utilizou as cartinhas do Florescer, quem usa com mais frequência, como é que vocês estão? Eu acabo usando, às vezes, Lani, mais para mim do que para os outros ainda. Sim, Sabe? Porque é uma coisa assim que a pessoa tem que sentir também, né? Para querer, né? A gente não pode impor, né? Então, ah, assim, eu acho que eu ainda fico meio namorada assim com as cartas. Eu adoro carta, né? Então, mas eu acho que com o tempo a gente vai desenvolvendo e vai sim, conseguindo chegar mais no outro, né? Então, eu ainda, sabe, não é que é uma resistência, mas é o jeito de chegar, às vezes, no outro para sugerir, né? Para convidar a pessoa a entendo. escrever. Meio que, assim, até eu mesma, né, eu, assim, com algumas pessoas, né, você consegue, assim, logo nos primeiros momentos, né, você já sabe que aquela pessoa tem uma afinidade com a escrita, então é mais fácil, né? Mas aí já tem outras pessoas, assim, que são mais, sei lá, me parecem ser mais céticas, não acreditam em qualquer coisa com facilidade. Então, realmente tem que ter esse tempo, não é assim da noite para o dia, né? Então, Você sabe o que que eu percebo? As pessoas às vezes querem tudo muito rápido, né? Então, escrever dá trabalho, ler dá trabalho, né? uhum, Então, assim, eu percebo, assim, às vezes uma impaciência. Quer fazer terapia, mas quer para ontem, né? Mas vai demorar quantas sessões? Calma, você está chegando agora. Você já quer saber uma coisa que eu também não sei te responder, né? Então, é complicado, né? é, eu, assim, na minha experiência, por exemplo, eu estou atendendo uma nutricionista presencial e ela fez um pacote, né? A sessão inicial que é de 1 hora e meia, mais 4 sessões, e aí para a gente ter a possibilidade de renovar, né? E aí, assim, ela era uma dessas pessoas que eu imaginava que ela seria uma pessoa mais cética, porque ela chegou com algumas demandas bem importantes, mas aí, à medida que as coisas foram acontecendo, eu levei para ela um baralho que eu utilizo, do Luz Pura Luz, que é um baralho chamado História, que são apenas palavras soltas, né? São 3 combos de palavras, um que se reporta para o passado, um para como a pessoa está se sentindo agora, também palavras ou frases, e um outro que são potências. Que baralho que é esse? É o. Ai, deixa eu ver aqui. Dá para ver? Ah, empatia, sim. Da empatia. Então, vocês acreditam que durante essas 4 sessões, obviamente a segunda sessão após a primeira, né,
a gente também ainda estava fazendo um arredondamento da anamnese e tal. Mas as outras sessões foram puramente em cima das cartas do baralho. Apenas, assim, cada conteúdo. Então, assim, através das palavras, ela conseguiu trazer os conteúdos, né, que ela acreditava ser os mais importantes. E aí a gente desenvolveu os 50 minutos de cada sessão só com conteúdo dessas palavras. Então, achei assim, bem surpreendente. Né? Então, gosto muito de trabalhar com ferramentas que tragam essas possibilidades. Né? Então, foi bem interessante. Inclusive, ela renovou o pacote, aí ela falou, a gente falou do pai, mas eu não falei da mãe. Então, eu ainda quero tirar mais cartinhas, ter mais recurso, como se quisesse pontuar várias áreas da vida. Então, bem interessante. Bom, e aqui na tela está aí o florescer juvenil, né? Deixa eu avançar aqui. Então, está dando para ver aqui? Deixa eu ver se está. Que lindo. Vocês podem fazer um movimento de pinça na tela para aumentar, caso vocês queiram, certo? Então, essas aí são as frentes das cartas, né? Nós escolhemos, foi feito toda uma pesquisa em cima das imagens, né? As cores também seguem as cores padrões do florescer adulto, né? O verde, o azul, o alaranjado e o roxo. Né? Então, a gente entende que nós somos um conjunto infinito de possibilidades e, por incrível que pareça, não foi nada combinado, mas, ao final, a gente tem a ideia de que existe o símbolo do infinito. Então, a Nicole, depois que concluiu o trabalho, que nós fomos montar as cartas, fazendo esse movimento do peixe, alguém que eu compartilhei falou, Lani, você já percebeu que faz o movimento do infinito? Eu falei, não estava percebendo. Então, na dimensão verde, né, o peixinho dando esse mergulho, na dimensão mental, a busca, talvez, pelo conhecimento, a terceira cartinha, o equilíbrio emocional, buscando se equilibrar, e o espiritual, ele mergulhando novamente, como se ele precisasse se aprofundar em algo para poder subir à superfície novamente. Né? Então, Mental seria o quê? Oi? Mental. O mental, a busca pelo conhecimento. Ah, tá. Legal. A gente precisa, né? Como se fosse assim, a mente, né? Vai Sim. você está numa busca, né? Aqui eu, que você já conhece, mãe da Carol, psicanalista, escritora, apaixonada pelas palavras, e tem lá o Psicanalise, que é o meu espaço onde eu faço as minhas entregas, né? Principalmente, assim, eu sempre entendo que as pessoas estão buscando o conhecimento, e aqui um pouco sobre a trajetória, desde que o Florescer nasceu, né? A primeira oficina, que foi realizada em 2018, que foi lançada em Fortaleza, né? Em novembro, comecei a criar a partir de entre setembro e outubro, 40 dias mais ou menos, e foi feito o lançamento lá. Em 2019, foram feitos os primeiros kits, né, enviados para vários estados do Brasil, e eu fiquei assim, nossa, vibrando, muitas pessoas começaram a utilizar. E depois disso veio a certificação, né, que nasceu dessa necessidade de atender mais pessoas e assim prepará-las para a aplicação, né, porque até então, antes da certificação, as pessoas recebiam o material, recebiam as informações, mas e aí, como é que eu faço? E surgiam várias dúvidas e eu ficava no individual, sempre transmitindo como fazer, enfim, dando dicas. Então, por isso, nessa certificação e também para que houvesse, assim, um
um aprofundamento, né, também teórico, que a gente falasse sobre a ética, enfim. E a partir disso, como vocês sabem, né, veio a necessidade do florescer para adolescentes, porque até aí a gente trabalhava fazendo as adaptações. Então, a expansão das cartas para adolescentes, né, se fez necessária a partir desse desejo de explorar também esse público, né, que é tão expressivo e que necessita de um direcionamento, né? Eu também tenho muito desejo de trabalhar também a idade sênior, né? Talvez num projeto aí para 2023, trabalhar a estimulação cognitiva dentro dessa perspectiva do florescimento, né? E também com crianças, mas aí são projetos bem mais para frente. Sim. Olane, Oi, o meio de aplicar vai ser parecido? A minha internet está meio ruim, então tem hora que vai, tem hora que eu vou sair do vídeo. Mas assim, o jeito de aplicar vai ser o do parecido? adolescente? Isso. Sim, sim, vai com umas pequenas alterações, certo? Tá bom. Mas assim, muito parecido. Então, as cartas, né, como eu falei, foram idealizadas em 2018. Elas são frutos de um estudo iniciado em 2018 com a Rafa, que é lá do Escrivarte, e posteriormente em 2017, por meio do experimento na clínica, com os pacientes, né? Desde então eu tenho pesquisado sobre os benefícios promovidos pela escrita expressiva. Hoje, já são mais de 250 profissionais, né, que trabalham em desenvolvimento humano, que utilizam o recurso das cartas Florescer, que são psicólogos, terapeutas, coaches, pedagogos, educadores. Então, assim, eu já tenho um banco de dados enorme. Às vezes, assim, me falta tempo, mas eu tenho vontade de pesquisar as cidades, porque tem muita gente do Rio, muita gente de São Paulo, em todos os lugares do Brasil tem pessoas, né? Então, eu tenho muito desejo, assim, de aproximar essas pessoas para trocar as ideias, né? A gente consegue até fazer um movimento lá pelo o Telegram, mas são poucas pessoas que aderem também a grupos, ou até mesmo o Facebook também, enfim. Mas são muitas coisas, sabe? Então, às vezes, eu também não consigo dar conta. E aí, a escrita expressiva, né? A gente vê várias denominações e tal. Então, o que é a escrita expressiva? É desligar-se do mundo, conectar-se apenas com os pensamentos, né? Assim, uma questão específica, uma demanda, e estar com um papel em branco e começar a refletir e escrever sobre uma situação. Isso é o que define a escrita expressiva. E a escrita, ela visa expressar as emoções por meio do ato de escrever. As pessoas, elas podem narrar uma história, dizer como se sentem, fazer alguma atividade específica de escrita, dentre tantas outras possibilidades. Então, é um universo, assim, que comunga muito com o que eu prego sobre a liberdade, né? Ser livre, sem muitas regras. E aí, dentre todos os benefícios da escrita, os que eu pesquiso e que mais se repetem, né? Contribui para o autoconhecimento, equilibra as emoções, organiza os pensamentos, melhora a comunicação e as relações, aumenta a disciplina e o foco e aumenta a criatividade, né? Existem muitos outros benefícios que você vê realmente assim nas pesquisas, quando foi aplicado em, por exemplo, pessoas com câncer, gestantes, mas assim, eu não acho assim Será que correto. alguém poderia desligar o microfone, Lani? Tem como você ver? Que está interferindo na sua fala. Você consegue ver? Consigo. É só porque está atrapalhando no fundo. Será que é o ventilador, hein? O meu, não, né? Melhorou?
Então, eu tenho muito cuidado de, como se diz assim, disseminar que a escrita, ela traz benefícios como cura, né? Curar, diminuir, tipo assim, ansiedade. Assim, a gente tem que ter muito cuidado com... não é que são promessas, isso tem embasamento científico por meio das pesquisas e tudo mais, mas, assim, as pessoas, como elas querem uma coisa muito pronta, então é como se você estivesse dando uma falsa esperança para algumas pessoas. Obviamente, esses benefícios, eles são reais. Então, se a pessoa entende que escreve e que consegue, pelo menos essas 6 que eu coloquei aí, o que vier a mais, né, se vai ajudar na saúde, então é lucro, e a gente também não vai estar disseminando uma informação que possa estar levando falsas esperanças, né? Porque a gente sabe que não é só o ato de escrever que vai trazer esses benefícios. Sempre é um conjunto de coisas, né, que as pessoas fazem. Então, é sempre ter muito cuidado. E aí, a adolescência é um período de transformações, né? Um dia eles acordam com espinhas no rosto, pelos novos, um corpo diferente, não restam dúvidas, é a infância ficando para trás, enquanto a puberdade é um marco biológico, a adolescência é a maturação do ser, né? Nessa fase, o adolescente tem várias tarefas psíquicas para exercer, como, por exemplo, reaprender a viver e a se relacionar com um corpo completamente novo. Então, assim, é um mundo de estranheza para eles, é um mundo de muitas responsabilidades que eles vão pouco a pouco assumindo, são muitas contradições, então a gente tem que saber, né, como acessar esse adolescente, quais são os canais que a gente pode abrir com eles. Então, assim, é um universo apaixonante ao mesmo tempo, porque quando a gente consegue desenvolver um bom trabalho com um adolescente, eu acho assim até meio que poético, eu me encanto com isso, de você, sabe, fazer a diferença na vida de alguém. Porque certamente o pouco que você fizer, você vai estar contribuindo, né, para um adulto que possa ser bem resolvido e que aí alcance de uma forma positiva, né, avançar na vida. Então, assim, é um mundo de possibilidades. E aí, como a Luciana perguntou sobre o processo, o que tem de diferente? Então, pela experiência que eu tenho no consultório, até mesmo com adultos, eu acho que eu já falei isso em outras reuniões com vocês, eu percebo que os adultos, eles não sabem, às vezes, definir o que são as emoções, o que é a emoção, o que eles sentem. Eles só falam do sintoma, mas é como se não soubesse exatamente o que são as emoções, como lidar com elas. E aí você precisa, às vezes, até fazer meio que uma psicoeducação do que é emoção, do que é sentimento, do que é sintoma. Então, isso não é trabalhado na escola, né? Não é a gente não aprende isso, a gente simplesmente vai com a vida e, então, por essa razão e por essas experiências, eu acredito muito que antes de iniciar o processo, a gente possa estar trabalhando essa questão das emoções, dos sentimentos, das sensações e dos desejos. Então, o Florescer Juvenil, ele foi idealizado especialmente para um público jovem, visando promover momentos de reflexão sobre a vida cotidiana, sua história e o meio em que vivem, a partir de observações quanto ao passado, presente e futuro. Em geral, na adolescência, as emoções chegam como um temporal difícil de controlar. Portanto, a metodologia contempla a inclusão de 4 aspectos importantes para o desenvolvimento do equilíbrio emocional, né, que são emoções, sentimentos, sensações e desejos. Ou seja, essas artes aí, elas estão em elaboração. A Nicole Bini está ainda pintando elas, então aí é apenas um rascunho do
que será. Então, o deck 1 vai compor as emoções. Como vocês sabem, nós temos as emoções que são inatas, né, as primárias, ou seja, nós nascemos com elas, né, que são alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa. Então, a gente nasce com essas emoções, elas têm a ver mais com a nossa parte biológica, ou seja, se eu estou alegre, o meu corpo, você sente a reação física da alegria e das demais. E existem as emoções secundárias, que são culpa, vergonha, simpatia, compaixão, embaraço, orgulho, inveja, gratidão, admiração, espanto, indignação, desprezo, tensão e tranquilidade. São emoções secundárias. Todo esse baralho, à parte, vão ter imagens minimalistas, né, que isso tudo assim vai ser criado. Não tenho, se você me perguntar hoje, Lani, alegria, o que vai representar a alegria? A gente ainda não tem isso. No total são 94 cartas, eu acho. E aí, na sequência, vem as cartinhas de sentimentos, né? Porque também emoções e sentimentos são coisas diferentes, né? As emoções se ligam mais à parte biológica e os sentimentos se ligam mais à parte mental, ou seja, é a percepção do que eu tenho da emoção. E aí eu sinto uma sensação, um sentimento, que pode ser sentimento de amor. Outro dia alguém veio me perguntar se amor era uma emoção. Não, não é emoção. Amor é um sentimento, né? Felicidade, esperança, paz, enfim. Então, é importante entender essa transição, assim. É como se a emoção ela viesse primeiro e aí depois vem o sentimento, né? E aí a gente pensou nessa ideia de uma linha que também dá o movimento como se fosse uma transição de uma carta para outra, né? Então, inicialmente, aí o bonequinho, ele está com uma nuvem, de um emaranhado de emoções que está ligado ao coração. Na segunda, ele está sentado, pensativo, da ideia de mental, né? Pensando e tendo esses sentimentos. Na terceira, são as sensações. Essas sensações são cartas que também, a gente trabalhando com elas, vamos ter a possibilidade de, talvez, identificar um quadro de ansiedade, um quadro de tristeza, outras coisas que possam estar muito na cabeça do adolescente ou até mesmo do adulto, né? Nicole mesmo falou, Lani, quando esse baralho estiver pronto, eu vou querer para mim, porque eu preciso. Porque, assim, é importante a gente separar, sabe? O que é sentimento, o que é sensação. Porque eles entram em desespero. Quando você está num quadro de ansiedade, às vezes pensam que vão morrer, às vezes pensam que vão ter um infarto. Então, as cartas sensações, temos o quê? Leveza, cansaço, fadiga, dor, nó na garganta, aperto no peito, inquietação, insônia, agitação. Então, tudo isso representado por imagem e palavra. E aí, no quarto deck, temos os desejos. E aí a gente vê esse bonequinho, né, ao qual esses bonecos eles não representam nem menino nem menina, é uma coisa neutra, também a gente pensou nisso. Ele se impulsiona para o alto, né, para frente, dá um impulso. Então, os desejos é algo que a gente precisa alcançar, né, são meio que sonhos. E muitas vezes, também, assim, todas essas coisas, eu passei a pensar nelas por conta da clínica mesmo. Porque quando você vai tratar do adulto, o adulto também tem traumas, né? Tem marcas, assim, de desejos não atendidos, de desejos não realizados, de coisas sucumbidas ali dentro. Então, o que são os desejos?
aprovação, aceitação, não julgamento, compreensão, privacidade, segurança, coragem, respeito, união, independência, liberdade. Então, tem coisas que nós somos privados nessa fase, né, da infância para a adolescência e na vida. E aí também, vocês imaginam, apenas com esse deck de cartas, né, nem pensando no processo do florescer, mas só a partir esses 4 decks, dá para se fazer um trabalho, né, assim, bem, sabe, intenso com o adolescente ou até mesmo com o adulto, para que haja essa exploração. Porque o que eu penso? Obviamente, eu vou dar uma sugestão de como utilizar as cartas, né? Mas aí vai ser algo livre. Tipo, escolha 3 emoções que você sentiu na última semana. E aí o adolescente vai escolher. Que é uma prática que eu já faço no consultório com crianças. Eu uso um baralho... cadê? Eu uso um baralho... Eu acho que você sempre vê eu postando. Que é da Sinopse. Editora Sinopse. Ele é bem infantil, esse baralho. Tem a versão menino e menino e tem todas as emoções. Então, quando eu atendo uma criança, de chegada, eu espalho as cartas na mesa e aí eu peço, escolha os 3 sentimentos, as 3 emoções que você sentiu na semana passada. Aí ele vai lá e escolhe. Aí digamos que seja raiva ou alguma coisa. Então a gente vai falar sobre qual foi o motivo da raiva, então talvez é um comportamento, é uma coisa que ele não interpretou bem, e aí a gente vai abrindo ali as possibilidades na sessão. E sempre ao final da sessão, antes da criança sair, eu peço agora escolha 3 cartas que você gostaria de sentir durante a próxima semana. E aí, às vezes, quando eu esqueço de fazer isso, a própria criança já está tão habituada que ela fala, tia, e as cartinhas, o que é que eu vou sentir? Aí eu vou lá, às vezes até, eu digo assim, vou dar uma de que eu não estou lembrada. Mas aí ele já pede, sabe? Então, é como se fosse uma meta, um objetivo. E aí, naturalmente, a criança ela vai entendendo o que são emoções, né? Então, a partir dessas práticas, né, eu experimento outras ferramentas também, você fazer essas combinações com as cartas dá assim, um efeito maravilhoso, um resultado muito bom. E aí deixar o próprio adolescente fazer esse link com as cartas das emoções, dos sentimentos, das sensações e dos desejos. Okay? Olane, Sim. posso só fazer um comentário aqui? Na CNV, né, na comunicação não violenta, isso é muito assim, investigado, sabe? É muito bacana, você fez você ainda foi além do que prega a CNV. Na CNV são os sentimentos e as necessidades. Aqui você faz um trajeto que engloba ainda até mais, sabe? Porque até a palavra necessidade, ela querendo ou não, está aqui dentro, né? Porque a gente sabe também que não existem sentimentos bons e nem sentimentos ruins. De acordo se você está sendo atendido ou não na sua necessidade, você vai sentir uma coisa que aparentemente pode ser bom e aparentemente pode ser ruim. Então, tá tudo certo, né? Eu acho que é colocar isso para adolescente, tanto para adulto, né? Não está errado você sentir raiva. Você pode sentir raiva, né? A questão é só dar um formato para isso, né? Dar um porquê disso, né? Eu acho isso bacana. Assim, Márcia, eu acredito muito que, por exemplo, assim, todos os 4 são muito importantes, né? Mas esse dos desejos, né? A gente sabe que nem todos os desejos eles serão atendidos, porque tem situações que nós não teremos o controle, né? Por exemplo, às vezes eu me reporto para a minha adolescência. Até uma certa altura da vida, eu tinha muita dificuldade em
tipo, aceitar presentes. Olha só como tem coisas que marcam a vida. Eu sou filha de costureira. E assim, a gente sempre foi de uma família muito simples, muito humilde, né? Minha mãe sempre trabalhou, separou muito cedo, enfim, teve que batalhar e tal. E as roupas que eu usava, eu nunca tive roupas de loja, de você ir assim numa boutique e comprar uma peça, né? Eram sempre sobras de tecidos, né? De outras pessoas, as clientes que às vezes acho que via ali eu, meu irmão, aí sobrava o tecido e acho que elas ficavam meio que acanhadas de levar a sobra do tecido, aí dizia assim, não, deixa para você usar aí, faz uma roupinha para tua menina, para o teu filho e tal. E minha mãe aceitava. Então, isso para mim era sabe, era um sonho em poder me vestir como as minhas primas, enfim. E depois que eu fiquei adulta, foi que eu vim perceber a dificuldade que eu tinha de receber, porque eu não me achava merecedora. E eu tive que trabalhar isso, e assim, até encontrar esse fio da meada, sabe? Assim, demorou e deu trabalho, né? Então, hoje, para mim, está muito bem resolvido. E aí eu fico imaginando quantos desejos não realizados, né, as pessoas têm. E aí, se você tiver essa oportunidade de fazer esse adolescente entender, né, alguns fatos, né, alguns cenários da vida dele de uma forma diferente, né, vai naturalmente amenizar isso, né? Então, assim, faz todo um sentido, né? O Silva escreveu, de ter uma mãe costurando. Ah, sim, sem dúvida. Eu sou assim, nossa, na época eu não entendia isso, né? Mas, assim, depois a gente vai avançando e as coisas vão mudando de rumo. Enfim. E aí, temos o mergulho nas dimensões. Né? Isso aí ainda as cartinhas sendo trabalhadas. E é o que eu imaginei? Que para a primeira dimensão, que é a dimensão física, né? É preciso dar um mergulho, né? Mergulhar para dentro de si mesmo e navegar por mares desconhecidos. Mais na frente vocês vão entender o porquê, tá? É preciso, na dimensão mental, é preciso dar um impulso, né? Impulsionar para chegar à superfície e avistar o horizonte. Na emocional, é preciso manter o equilíbrio, equilibrar para continuar a nadar na direção escolhida. E na espiritual é preciso acreditar, né? Que tem a ver com a fé, se pensarmos na espiritualidade, né? Na religião, enfim. Acreditar na própria essência e enxergar a beleza interior. Então, temos aí a dimensão física, né? E quais são os objetivos dessa dimensão? Cuidar dos aspectos físicos e estruturais do ser, porque vai ter a ver com corpo e autocuidado, que é um pilar, autoestima e estilo de vida. Estilo de vida vai estar assim se correlacionando com os hábitos da versão adulto, né? A autoestima, de certa forma, também vai estar um pouco relacionado com o corpo, né? Mas vai estar separado, porque também é algo que eles precisam trabalhar muito, essa questão da autoestima, né? E corpo e autocuidado, que também vão conversar com o pilar da saúde e bem-estar. E aí a gente faz engloba. O pilar mental, a dimensão mental, é preciso impulsionar para chegar à superfície e avistar o horizonte. Ou seja, a gente precisa se desenvolver, né? Então, tá aí os estudos, a busca do conhecimento, porque só com essa busca é que nós temos a possibilidade de enxergar um horizonte, de ver as possibilidades, né? Então, o objetivo é desenvolver a capacidade intelectual e a autonomia na vida. Então, como eles não têm carreira
e realização ainda, né, porque estão nessa busca, então eu coloquei autonomia, porque o adolescente também sofre muito essa pressão de ser tudo aquilo que, às vezes, os pais querem, né? Até mesmo assim, tem uns que impõem realmente. Então, eles poder trabalhar, desenvolver esse conceito da autonomia, né? De que eles precisam, às vezes, enxergar os pais também com as demandas, saber que eles tiveram uma história, que a infância, a adolescência pode não ter sido fácil, trabalhar o perdão, trabalhar a compaixão, ver as pessoas como simples humanas, né, que são falhas, tirar esse peso, às vezes, de que o adolescente, eu vejo muito adolescente falar assim, minha mãe é tóxica, que meu pai é muito rígido, autoritário, entendeu? Então, ter uma compreensão, né, de sair dessa fervura que esse gás que o adolescente dá e que às vezes se sente revoltado, né? Então, é importante. Minhas economias, que também já são noções das finanças, e aí no emocional, manter o equilíbrio, que é o que a gente vive, como se fosse uma corda bamba, para continuar nadando, né? O objetivo é fortalecer as relações interpessoais e o equilíbrio emocional. E aí a gente vai tratar do convívio, que também substitui o pilar. Exatamente, essa palavra tóxica que está sendo dita aí de todas as maneiras na internet, enfim. Muita gente é tóxica, né? O convívio substituindo o pilar dos relacionamentos, porque também eu acho importante a gente focar mais nessa coisa das relações assim mais entre os pais, né, de tentar construir esse caminho de volta, que às vezes tem um certo afastamento, que é natural, né? Às vezes o adolescente quer ver os pais pelas costas, quer morar sozinho, quer ir embora, enfim, quer ter uma independência forçada, né? E a independência é algo que é construído. Então, é importante diversão, porque também são conceitos que a gente precisa hoje tratar com uma certa responsabilidade, porque eu vejo que o jovem hoje, ele não consegue ficar sem fazer nada, né? E, assim, ele precisa entender que há uma transição entre diversão e responsabilidade. Ou seja, eles já não sabem qual é o momento que a diversão precisa parar para assumir responsabilidade. Então, eles sempre querem estar na diversão. E esses conceitos precisam ser revistos, né? E a saúde emocional, que é fundamental. E aí, no espiritual, acreditar, que tem a ver com fé, acreditar na própria essência e enxergar a beleza interior, que também tem a ver com a sabedoria interna, com a autoestima também. Então, o objetivo é reconhecer as potencialidades e vai incluir as virtudes, né, que é um pilar dentro do conceito da psicologia positiva, que eu acho importantíssimo, a espiritualidade e a essência. Vocês querem perguntar? Querem falar alguma coisa? Nani, eu estou emocionadíssima. Oi? Eu estou numa pura emoção aqui. Eita! Nossa Ai, Senhora, mulher, caramba! é lindo demais, Você foi muito demais, demais. incluída para isso, Nossa Senhora. Verdade. Eu Nossa, sinceramente, eu estou fazendo o estudo de um curso de amor. Assim, uma vontade, sabe? Uma vontade tão grande de fazer. Eu sei várias coisas sobre um curso em milagres, mas assim, eu não tenho aprofundamento. E aí assim, um turbilhão de coisas na minha vida que vocês não têm noção. Vocês nem imaginam o que é que eu passo todos os dias. E aí, esse material ele já fazia tempo, né, que eu falava dele, e desde dezembro, nada. Eu estava vazia, sabe? Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer?
E aí, comecei pelas artes, né? Como eu acho que eu já comentei. Eu fiz o caminho inverso, comecei pelas artes, para depois vir a inspiração. Aí, acho que foi o mês passado, eu fiz contato, algumas escolas aqui da cidade entraram em contato comigo, andei dando algumas palestras para os professores, aí queriam oficina para os adolescentes, e aí eu até fiz oficina para adolescentes com florescer adulto, e aí na escola da minha filha, eu tenho o quê? 2 semanas, eu falei, eu tenho um florescer para adolescentes, e não tinha nada criado, sabe? Assim, tinha uns rabiscos. Já tinha toda a estrutura sobre o nome dos pilares desenhado na cabeça, essa coisa dos 4 decks das emoções e tal. Mas conteúdo mesmo, não tinha nada. Só que eu estava assim, muito sossegada, sem estar me cobrando muito. Às vezes eu olhava assim para o caderno, Deus do céu, eu tenho que escrever. Mas não vinha nada. Eu digo, não, mas eu também não vou cobrar, não. Se não veio, é porque não tem nada para vir. Eu vou deixar fluir. Mas aí, com a proposta da oficina, aí eu comecei a reservar tempo para começar a mergulhar realmente no projeto, né? E nasceu já 2 pilares, tem mais um em andamento. E, assim, foi muito bom ter assumido a oficina, porque eu me senti meio que obrigada a construir e tal. Esse slide que eu comecei a fazer ele ontem, meia-noite. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando, não vai ter nada para apresentar para as meninas, tem que ter pelo menos um slide. Eu falei, não, vou aqui mexer e ver o que sai. Esses conceitos também foram fluindo aí sobre essa coisa de preciso acreditar, enfim. Olane, eu queria, assim, eu também, como a Márcia disse, né, é emocionante, né? Da forma até que você coloca, é um carinho, é um filho, né? É um filho. E eu, assim, tenho curiosidade em saber, na sua pesquisa, por que você escolheu os peixes, porque eu sou apaixonada por peixes. E são carpas? Parece que são carpas. Engraçado, né? No áudio da Uhum. Nicole, ela sugeriu carpas, né? Assim, eu escolhi Nicole. Eu sei que tem muitas pessoas que trabalham com aquarela divinamente bem, mas a Nicole eu já conheço ela desde 2014. Eu acho lindo o trabalho dela. E o trabalho da Nicole também, ela tem o coração na ponta do pincel, né? A gente Ela é sente isso daí, né? Muito. inspirada por Deus. E esses tons também, esses tons, foi até que a Márcia falou, gente, é uma pureza, ele veio assim com a gente aqui na tela, acho que é legal a gente comentar isso, ele traz assim uma pureza, uma coisa tão gostosa, tão mansa, sabe? Bem assim, eu acho que veio de encontro realmente com os adolescentes, sabe? Porque eles estão muito carentes, né? Eu estou até fazendo estágio, atendendo adolescentes, né? Estou com 2 meninas, né? E eu vejo assim, é uma carência e ao mesmo tempo é uma revolta com o mundo. E você foi falando, eu fui vendo essas cores. Eu sou apaixonada por cores também, que eu sou arte educadora, né? Mas assim, eu acho que vocês foram muito felizes, né? Nesses tons, nessa gama desses conteúdos. Eu acredito assim mesmo, que foi bem espiritual, usando também a palavra da Márcia. Márcia, me permita, tá? Mas foi muito espiritual mesmo. Quando ela sempre é assim, os projetos que eu faço com ela dessa vez ela falou, Lani, o que você quer? Eu falei, não sei. Eu tô no branco, assim, uma página em branco, não sei o que eu quero. Mas, assim, deu direcionamento com as palavras dos pilares que eu queria e tal. E aí a gente marcou várias reuniões, aí a gente foi fazendo os apontamentos, ela trouxe, na verdade, 3 propostas, né?
uma que era o tissuru, outro que era um boneco mais tecnológico, parecendo esses bonecos de pinos, né? Que também não tem corpo, tipo um boneco. Só que aí, assim, eu sou muito água, eu gosto de água, né? Do peixe, do movimento do peixe. Aí ela falou, realmente, ela colocou lá a carpa. Depois eu fui até pesquisar o que era uma carpa, como é que era a carpa. E aí nasceu, né? Os desenhos. E aí eu falei, é isso aí, é o que eu quero. E da mesma forma com os bonequinhos também. Se você me perguntar como que vai ser os desenhos minimalistas desses decks de carta representando aí as emoções, os sentimentos, não tenho ideia. Vai ser uma coisa que vai nascer daqui para junho. Ela vai me entregar, provavelmente, essa semana ou na outra, essas artes prontas, né, as frentes, e aí a gente vai começar a trabalhar nas outras cartas, né? Olane, assim, é lógico, né? Uma sugestão. Eu gosto muito de não olhar só a árvore, mas olhar a floresta. Então, eu estava pensando aqui, você falando isso, que você deu as oficinas, eu até vi as fotos lá das oficinas que você fez, né? Que você trabalhou na escola da Carolina e tal. Por que que você não pega uns adolescentes e eles desenham essa ideia para você garimpar entre eles? Aí eu acho, nossa, olha que bacana, Uhum. né? Legal. Porque, inclusive, na oficina que eu fiz agora, esses 2 momentos, porque, assim, eu tinha feito oficina o ano passado, numa escola de referência, e aí a coordenadora teve a ideia maravilhosa de convidar os professores por um momento com os alunos. Os alunos não deram um fio. Aí, na escola da Carol, a coordenadora veio perguntar se ela poderia participar. Eu falei, não pode. Não pode participar, vai ser somente os alunos. Aí fui contar pela experiência, de porque acaba inibindo, entendeu? E não funciona. A mesma coisa que você convidar as mães para participar da reunião dos filhos. E aí, assim, a gente não teve essa experiência, né, da utilização das emoções, dos sentimentos, enfim, é o que ainda está. E aí eu sugeri 4 encontros, porque o adolescente, ele se cansa muito facilmente. Então, ficaria uma coisa muito cansativa fazer os 12 pilares em um único dia. No presencial ainda seria possível, mas online não tem como. E a gente foi procurar fazer a dimensão física e ficou tão bom que depois eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem. Quase 2 horas. 7 pessoas, 7 alunos. E muitas salas. Muitas Que salas. bacana, que Coisa legal. assim, você ficar de queixo caído, assim, meu Deus do céu. A turma da Carol é maravilhosa. Vocês vão poder assistir e deduzir aí, assim, o mundo de possibilidades, né? E eu também acho, assim, né, que o mundo hoje também, de novo, viu, viu, Márcia, pegando os ganchos da Márcia. Então, o mundo hoje, ele está muito líquido mesmo, né? As pessoas querem, os jovens, eles querem tudo muito rápido, é muito para ontem. Por quê? Devido mesmo, né, dessa informação que vem rápida para eles, né? Tanto é que você vai mandar um áudio para um jovem, você até pensa, meu Deus, não posso passar de 1 segundo, senão ele já nem vai ouvir, né? Eu dei um áudio de 4 minutos para minha filha, pode ter certeza que ela não vai ouvir. Não vai, eles não vão, tá? E você começa a escrever, eles falam, não, peraí, é e-mail isso daí ou é uma mensagem? Entendeu? Então, por quê? Porque tudo vem muito rápido, né? E o jeito que vem rápido, vai rápido também. E eu acho, assim, que o jovem, quando ele começa a ter esse olhar né? E que ele começa a olhar para dentro dele, através da escrita, com todos esses pilares aí que você apresentou, gente, eu estou assim, olha, babando já aqui. E você sabe uma coisa, Silvia, que você está me fazendo também pensar aqui?
eles vão se não explicar bem para o adolescente, ele vai achar que é obrigação, né, que tem que escrever, porque já acha que é escola, né? Então tem que ter toda essa acolhida primeiro, né? Sim, Né? sim, O sim, visual, é verdade, deixar ele entrar ali, porque é por hormônio, né? Então, a coisa, né? Deixar ele sentir, cheirar a carta, ver a Isso, carta. verdade, sim, verdade, é bem é o cheirar mesmo. Cada carta é escrita assim primeiro, de uma por uma, manualmente, e depois digitada. Todas as cartinhas aqui, ó. Todas escritas uma a uma, né? E aí, assim, eu uso muito o recurso de você abre o teclado do celular, aí tem lá um microfonezinho. Para você não digitar, você grava a voz e o teclado digita sozinho. E depois você vai só fazendo as correções. Então, para mim, isso aí sabe, assim, facilita bastante. Então, escrevo e aí vou digitando por voz no teclado, vou alimentando ali, e, enfim. E dessa vez eu acabei não contratando uma design para montar o arquivo, eu mesma estou montando. Porque também eu vi que fez o mesmo resultado. Mandei para a gráfica, pedi para checar, e aí disseram, não, Lana, tá tranquilo, a qualidade tá perfeita, tá ótimo. Ou seja, eu não vou precisar contratar uma design, como eu fiz da primeira vez, porque é super fácil de fazer. E fica mais íntimo ainda, né? Eu acho que é aquela coisa assim que você aquela coisa assim que você pega no colo de verdade, né? Isso é mais gostoso. E também tem o retrabalho é péssimo. E aí, às vezes, você acaba ultrapassando o limite da design e aí ela começa a te cobrar. Se tiver uma vírgula, até hoje no Florescer Adulto, alguém for lá na carta da espiritualidade, tá errado o nome, tá espiritualidade. E eu fiz várias correções e mesmo assim ainda passou batido. Então, quando você mesmo está fazendo, chega um ponto que você fica meio cega mesmo, mas assim, você tendo muito cuidado na escrita e também assim o meu amorido, ele trabalhou 4 anos na editora da revista da Marinha, então também eu já falei para ele já fez as correções dos 2 pilares, das 2 dimensões. Eu falei, eu não vou pagar correção ortográfica, você que vai fazer. Aí a gente já se combina e vamos fazendo as correções, enfim, vamos fazendo assim, tá bem caseiro mesmo dessa vez. É aquilo que você falou, né? Que quando a sua mãe, ela costurava, então eu tenho certeza que ela falava assim, prefiro costurar, pegar um tecido, cortar, do que arrumar, né? Uma peça que vem para eu consertar, né? É bem isso. E às vezes ela tinha tanta ocupação que ela não tinha tempo de ir em loja. Só que ninguém me falou isso, né? Eu não só ia. Bom, e aí, voltando, fase 1, que é aquilo que a gente já sabe, né? Que é a vivência do processo lúdico e tal. Depois que fizerem esse trabalho das cartas iniciais, né? E aí, esses 3 mapeamentos ainda estão com os pilares ainda na versão anterior, mas isso aí vai ser alterado. E eu estou muito na dúvida se eu crio imagens diferentes para os adolescentes ou se eu mantenho essas aí, né? Eu não decidi ainda. Mas provavelmente, eu não sei. O que vocês acham? Olha, eu vou dar minha opinião aqui. Eu cheguei a usar as mandalas para fazer um exercício com o pessoal da minha família lá, sabe? E eu percebi que eu levei eu tinha só a tipo flor e a primeira, né? Que você fez a flor depois. E eu percebi assim, a outra eu acho que eu não tenho, a terceira eu acho que eu não tenho. Então, eu percebi assim que
a moçada lá de 13, 14 sobrinhos amaram fazer isso daí, amaram. Sem dúvida. Assim, Gostaram muito. eu, Principalmente esse da flor. aham, sim. Então, eu também, assim, eu estou pensando em manter, né? E apenas modificar o nome dos pilares e talvez, ao invés de ser esse tom de cinza no final, eu dar só uma mudada na tonalidade, mas manter tudo igual, não sei. E aí depois se surgir... Ô, Lani, o cinza também, não sei as meninas aí o que elas acham. Eu achei o cinza também para impressão, ele fica difícil para gente. Fica. Fica Você muito preferia, difícil. E Pra o leitura, né? cinza, Tá falando. Uhum. e o cinza, ele remete a como se fosse uma repulsa, né? Eu digo assim, porque eu sou militar e a nossa farda é cinza. Então, eu sinto isso, parece que as pessoas não aproximam. É como se eu me sentisse alheio, né? E as pessoas tivessem um receio de chegar, né? Eu achei assim, muito colorido isso. E esse os cinza meninos, sempre me incomodou. Acredita nisso? eu gostei muito assim com os meninos que eu fiz, com alguns meninos, eles gostaram muito As bolinhas? dessas mandalas de bolinha. É porque os meninos são mais discretos, né? É. E a maioria dos meninos com que eu fiz uns trabalhos voluntários, eu levava bastante, mas esse da bolinha foi o que sobressaiu entre eles, né? É tanto que, se vocês perceberem aí, a mandala primeira, ela tem, parece um cinza, ela é mais escuro. Essas duas que foram feitas posteriormente foi outra pessoa, não foi a primeira design, ela colocou um tomzinho mais claro, né? Mas eu vou, inclusive, pedir para mexer e deixar, tanto na do florescer adulto como na do adolescente, deixar branco. O que vocês acham? Sabe uma coisa que eu acho interessante? É manter algo também para eles, deles sentirem assim, do adulto também, eu vou fazer algo que o adulto faz, sabe? Eu acho que é bacana manter o que o adulto faz para o adolescente, porque ele vai se sentir importante também, né? Eu acho que vai... Uhum. Então, eu Pode penso, gerar isso para ele. eu pensei em manter, até porque o baralho, ele é uma extensão, né? Ele é uma extensão, é algo adicional. Então, eu acho que a gente está acabando comungando na mesma coisa, sabe? Esse cinza, mesmo a Ilda falando aí, né? Deu para explicar o sentimento. Eu sempre achei, mas sabe quando você recebe o trabalho e você não quer dizer que quer que altere alguma coisa? Eu deixei, mas ele sempre me incomodou, essa tonalidade. É porque Você depois de olhando, tanta cor linda, né? Depois de tanta cor linda, ele realmente incomoda. você, o seu coração pede o quê? Que ele seja trocado, que mantenha, você também tem que seguir Branco, muito, né? eu acho que tem que ser branco. Para você tem que ser branco? Eu acho que sim. Ou então um tom que não influencia a decisão das cores. Um tom Entendi. mais clarinho. Eu acho que Você a não pode, design... você não pode induzir, né? O jovem, às vezes, a colorir alguma coisa, né? Isso que você está querendo dizer? Eu não queria induzir. Porque, assim, quando ela fez a primeira vez, ela colocou, onde tem dimensão física, ela colocou verde. Essa sombra do nome. E em cada outra, ela disse, não, tira essas cores aí, porque vai induzir. Eu quero que tire. Aí ela tirou e deixou só o sombreado cinza, entendeu? Mas eu acredito que ela deixou esse fundo cinza para destacar o centro da mandala branca. Talvez tenha sido isso. Mas, Então, mas eu não sei, eu penso assim, se você fazer o fundo branco e as linhas escuras, o preto, entendeu? Vai ser normal.
boa, não vai estar induzindo a nada, vai estar bem assim a escolha, né? Sim, eu vou refazer esse caminho aí, com certeza. Eu já anotei aqui, mudar a cor de fundo das mandalas, branco. Esse das bolinhas aí, esse terceiro, eu não conhecia essa mandala. Mas tem na sua área de membros, tá, dona Silvia? Perfeito. Entendi. Viu? A área de membros é uma só. Fase 2, que é o que vocês já sabem, né? Após a realização da pintura, do mapeamento, a escritura será direcionada através das cartas de tarefa. Enfim, e aqui a gente finaliza, né? Ok. Nós já estamos aqui com... Acho que saiu alguém. Saiu, né, Luciana? Porque ela falou que estava caindo a internet dela, lembra? E acho que a Carla também. Bom, agora, o que eu vou fazer? Para a gente não se ater muito tempo aqui, que já está com 1h10, eu acho que é melhor eu enviar para vocês. Eu vou só abrir aqui o pilar do físico. Vou fazer a leitura só da carta de conceito e reflexão. Eu vou mandar esses PDFs para vocês. E aí vocês depois me dão um feedback. Porque para a gente ler todos eles, entendeu? Vai demorar. Então, deixa eu abrir aqui a cartinha e aí eu compartilho aqui os conceitos e as reflexões. Pronto, tá entrando aí. Vocês podem pinçar a tela para aumentar. Tá dando para ler aí? Então, por exemplo, corpo e autocuidado, conceito. Ter uma imagem de acordo com a realidade e ser gentil consigo mesmo é essencial para viver em equilíbrio. Nada é mais libertador do que aceitar o próprio corpo e se cuidar para se sentir bem. Para isso, é muito importante que você libere-se dos padrões impostos pelos outros, esqueça os julgamentos alheios, olhe para você e se aceite por completo. Claro, isso é um exercício diário. É necessário conhecer-se, entender-se, acolher-se e, acima de tudo, respeitar. Então, esse aí é o conceito de corpo e autocuidado. Isso não é para adolescente, não. É para todo mundo. Sim, então. Ai, ai. Aí, as reflexões. Agora, ao invés de 2 cartas, será apenas uma carta. Inclusive, eu vou mexer na versão de adulto e vou também deixar só uma carta, porque eu sempre dei a opção de ler 1 ou 2 e a gente acaba lendo 2. Então, vai ser mais compacto. Reflexões, corpo e autocuidado. Cuida do corpo, mantendo a alimentação saudável, boa hidratação e descanso de qualidade, promovendo a higiene do sono. Faz exercícios físicos capazes de promoverem mais disposição e energia para a execução de atividades do cotidiano. Está atento à sua saúde, não ignorando os sinais que o corpo emana para alertar de que algo pode estar errado. Faz uma boa higiene mental para eliminar pensamentos e sentimentos negativos. E aí também a gente abre, né, a discussão. Autoestima. Autoestima é um valor atribuído a si mesmo, capaz de fortalecer a autoconfiança, a motivação, o equilíbrio emocional, a atitude positiva diante da vida, a autorresponsabilidade, a capacidade para avaliar criticamente as mensagens recebidas, bem como a capacidade para enfrentar as situações adversas ou desafiadoras. A autoestima favorece o reconhecimento da imagem positiva de si mesmo, a autoavaliação, gostando-se tal como se é. Reflexões. Você está satisfeito com a sua forma de reagir ao receber críticas negativas de pessoas importantes, tais como pai, mãe, irmãos, tios e amigos? Então, a cada uma dessas reflexões, a gente tem como falar
coisas, entendeu? Então, por exemplo, ressignificar essas figuras, né, de pai, de mãe, sabe? Diminuir o peso de que eles, a forma como eles veem, né? Busca a aprovação e o reconhecimento de alguém, é capaz de expressar o que sente para si mesmo e para os outros? Para você é difícil dizer não, colocar limites? Tem dúvidas da sua capacidade de fazer e conquistar? É difícil fazer algo que gosta só para você? É difícil receber elogios? Então, tudo isso está ligado à autoestima. E aí, deixa eu ver. Estilo de vida. Estilo de vida. Cada pessoa é reconhecida por suas características, personalidades, valores e crenças. Alguns têm como marca registrada o cuidado com a alimentação e a prática de atividades físicas. Outros valorizam a socialização em família e com os amigos, seja em festas, seja no cotidiano ou em viagens. A forma como consumimos, assim como nossos hábitos e passatempos, está diretamente relacionada ao estilo de vida. O estilo de vida que adotamos está relacionado ao grupo do qual fazemos parte ou desejamos um dia fazer. Então, também é um conceito de que, por exemplo, nessa oficina que nós fizemos, né, a Adriana, que é a psicóloga que ajudou a aplicar o método, falou sobre essa coisa de você, às vezes, para se encaixar em um grupo, você precisar passar a gostar de funk, por exemplo. Ou seja, uma coisa que dentro de você vai contra os seus valores, não é bem o que você quer, mas porque você quer ser aceito. Então, força o jovem a também pensar alguns aspectos, né? Então, e aí onde eles vão tendo esses insights, né? E aí, a reflexão. Já parou para pensar qual estilo de vida você vive e se de fato é o que quer? Está feliz com suas atitudes, valores, gostos, preferências, escolhas e hábitos de vida? Então, aí está o pulo do gato, sabe? Fazer o jovem pensar sobre como ele está vivendo dia após dia, né? Então, tem a ver com os hábitos, enfim, são várias coisas que podem ser abordadas. Sente-se bem com as características que deseja, que as pessoas se lembrem de você? Então, também é bom ter em mente, né, que você tem uma trajetória e que um dia você vai ser lembrado. É isso mesmo? O jeito que você está levando a vida hoje, é isso mesmo? Sabe? Tem consciência de que os seus hábitos de vida impactam nos resultados do seu cotidiano? Então, essas são as cartinhas desse pilar. As tarefas eu envio. E aí, eu vou mostrar para vocês o pilar da espiritualidade, que também tem algo diferente. A Luciana até tinha me perguntado, mas ela saiu, depois ela assiste. Que é o pilar das virtudes. E ele também vai ter uma quantidade maior de cartas, justamente porque eu vou explorar as 6 virtudes e as 24 forças de caráter, né? E a psicologia positiva traz para a gente. Compartilhar. Então, também vai ser um material que ele pode ser explorado em workshops, sabe? Tem uma disciplina chamada Projeto de Vida nas escolas do Estado, nas escolas de referência, de várias maneiras. Então, aumentem a cartinha. Por exemplo, virtudes. Martin Seligman e Christopher Peterson, ambos psicólogos americanos, abordam a existência de 6 virtudes. 6 virtudes. Beber uma aguinha aqui. Que contribuem para o desenvolvimento das nossas forças. Sendo assim, se buscarmos entender quais são as nossas virtudes mais marcantes, descobrir as forças de cada uma e praticá-las,
diariamente, poderemos adquirir resultados significativos para todas as áreas de nossa vida. Nessas entrelinhas aí, eu acrescentei, porque na oficina, Clara perguntou assim, o que são virtudes? Aí depois foi que eu fui ver que na carta fala, mas não diz o que são virtudes. Aí também eu acrescentei uma linha, né? Que as virtudes são características ou são ações abstratas, né? As virtudes é algo abstrato. E falei lá a definição, bem curta, na prática. Então, são elas: sabedoria, humanidade, coragem, justiça, temperança e transcendência. E aí, nas cartinhas de reflexão, cadê? Reflexão. Para cada uma dessas virtudes, vai ter uma reflexão. Ou seja, aliás, sabedoria. Essa virtude da sabedoria, que são as forças cognitivas que se relacionam com a aquisição e o uso do conhecimento, ela contempla 5 forças de caráter, que são criatividade, curiosidade, critério, amor por aprendizagem e perspectiva. E aí o jovem vai já começar a pensar, né, sobre a virtude da sabedoria, através da reflexão. Por exemplo, dentro da criatividade, pensa numa maneira nova e produtiva de fazer as coisas. Curiosidade, tem interesse por todas as experiências e os acontecimentos? Critério, pensa nas coisas examinando todas as perspectivas? Amor por aprendizagem, sente satisfação por assuntos e novos conhecimentos? Perspectiva, é capaz de dar conselhos apropriados aos outros? Então, para cada um ponto desse aí, ele vai pensar e vai se analisar. Como eu estou com essa virtude da sabedoria? Então, ele vai dar uma nota de 1 a 10 para essa cartinha. E sucessivamente... Lani, deixa eu só te cortar, porque não dá. Aqui, sabe o que é? Eu acho que a emoção tá no seguinte patamar. A gente não teve isso na adolescência, entende? Então, assim, eu estou sentindo assim na pele, eu falei, caramba, como é que essa mulher foi capaz de juntar tudo isso? E assim, imagina a gente trabalhar isso com adolescente, coisas que até a gente tem que fazer primeiro com a gente. A gente, quando comprar o baralho, quando ele estiver pronto, a gente vai ter que fazer uma oficina entre a gente, entendeu? Para saber como que a gente tá com isso, sabe? Está lidando com essas questões que a gente já passou por elas, não tem como revivê-las, né? Porque elas já aconteceram, né? Mas dá um novo sentido, um novo sabor para a nossa adolescência, né? Muito lindo, Lani. Olha aí já a sugestão da Márcia maravilhosa aí, olha aí, Lani, para a gente fazer aqui, ó. Vamos fazer, sim. Aí, assim, ou seja, ele vai pegar essa cartinha da sabedoria e vai dar uma pontuação de 1 a 10, né, para o que ele imagina dele, certo? E aí ele vai fazer a mesma coisa com a cartinha da coragem, que contempla integridade, bravura, perseverança, vitalidade. Com a cartinha da humanidade, e amor, inteligência social, generosidade. Com a cartinha da justiça, liderança, trabalho de equipe, equidade. E com a da temperança, perdão, prudência, autocontrole e humildade. São 6 cartinhas. Então, para ele obter o valor que ele vai dar no pilar das virtudes, ele primeiro precisa pontuar de 1 a 10 cada uma dessas cartinhas. Então, ele vai somar os 6 resultados e vai fazer uma média para poder pintar o pilar das virtudes. Vocês entenderam? Vocês acham que isso é muito complexo? Não, né? Acho que não, tá? Não. Então, porque como é que eu vou pontuar as virtudes, né? As virtudes é uma coisa muito ampla, né? E aí, eles fizeram assim, de boa, sabe? Na oficina. Aí,
Nas cartas, pronto, aí terminou virtudes, aí tem mais os dois, de espiritualidade, conceito e reflexão, e essência, né, que eu não vou ler por causa do tempo. E aí a gente vai para as cartas de tarefa, para vocês entenderem. Cadê? Localizar a imagem. Não, então vou ter que fechar aqui a tela. Ai, não. Meu Deus, o que é que eu fiz? Eu tenho que abrir aqui. Ai, gente, eu estou aprendendo aqui agora. Ah, não, eu tenho que parar o... Deixa eu parar aqui o compartilhamento para poder tirar a cartinha da tela para abrir tarefa. Pronto. Ai, deu preocupada com a hora. Tá abrindo aqui a cartinha da... Pronto. Agora eu compartilho. Pronto. As cartas de tarefa desse pilar das virtudes são, primeiro, a primeira cartinha, né? Aumentem a cartinha aí. Virtudes, tarefa 1. Não tem nada para fazer, não é uma tarefa, é uma explicação. Ou seja, descubra suas forças para o caminho da felicidade. Será que você já identificou as suas principais forças dentro dessas 6 virtudes relacionadas em cada carta de reflexão? Se ainda não fez essa autoanálise, convido a separar uns minutos e escreva num bloco de anotações ou em um caderno. Aliás, tem, né, na verdade, um direcionamento. É essencial que você tenha conhecimento delas e com qual intensidade está utilizando no seu cotidiano. O que vocês acham dessa cartinha? Como tarefa 1. Ela está bem geral, né? Será que você já identificou as suas principais forças dentro dessas 6 virtudes relacionadas em cada carta de reflexão? A gente, de repente, pode fazer assim. Peguem as cartinhas das reflexões e vão, tipo, ranqueando o que você acha que é mais presente, o que mais te representa, sabe? Se é amor ao aprendizado, se é bravura, se é coragem, enfim. Você dá espaço para o adolescente, isso que é bacana, entende? Você dá um espaço para ele poder caminhar, não para direcionar nem impor para ele, né? Isso Se é ainda bacana. não fez essa autoanálise, convido a separar uns minutos e escreva num bloco de anotações ou em um caderno. Outra coisa também, como eu estou editando no Canva pelo celular, ele não permite eu fazer ainda os destaques das palavras. Mas aí, quando eu acessar a versão pelo computador, eu acho que ele permite. Então, eu vou fazer também, por exemplo, eu vou colocar em negrito e a cor roxa nessa palavrinha autoanálise, porque também isso acaba dando empodera, né? Ele mesmo, assim, eu mesma vou fazer essa minha análise, né? Então, também eu vou fazer esse trabalho. Na cartinha 2, cadê? Virtudes 2. Aí vai ter o seguinte. Para descobrir o seu conjunto de forças, existe um teste gratuito, traduzido para o português, do VIA Institute of on Character, sei lá como se diz. Organização internacional que realizou os estudos sobre as capacidades pessoais. Isso aí é o site oficial, né? Lá desse instituto, que tem a ver com o Martin Seligman, né? Que
aí o pai da psicologia positiva, né? Digite o link em um navegador e realize o teste. Então, esse aí é o link que a pessoa vai, se ele tiver interesse, ele vai digitar para acessar. Ou então buscar na própria internet, né? Ou seja, não é trabalho nenhum para adolescente, né? Porque eles fuçam tudo, né? Minha filha mesmo, ela é cheia de testes. Ela fala, mãe, ontem mesmo ela fez um teste para mim, falou que minha personalidade é executiva, e aí foi falar todas as coisas. Então, assim, eles são muito descolados com relação a isso. O resultado do teste é um ranking com as 24 forças de caráter na ordem que o indivíduo exerce a prática. Então, na oficina online, eu mandei essas cartinhas no grupo, eles fizeram o teste em casa e printaram as 7 primeiras que estavam ranqueadas e mandaram no grupo. Entendeu? Então, assim, eles se interessaram para saber o perfil deles. Entendeu? Então, também, assim, é uma chamada para ação, né? Na cartinha 3, logo depois que você terminar o teste, vai receber o seu perfil de forças. Este indicará as suas maiores e menores forças como se fosse um ranking de 1 a 24. As forças pessoais são as mais autênticas. Alguns consideram que são as 5 principais, outros as 7 principais. Não há uma definição perfeita, o importante é verificar quais são as mais naturais e que parecem mais verdadeiras para você. E aí também é importante, no próximo encontro que nós vamos ter, eu vou pedir para eles também me dizerem quais são as últimas forças, que estão lá embaixo nos 24. Também dando essa possibilidade deles trabalharem o fortalecimento dessas forças, porque todas elas são importantes, né? Então, também é algo que pode ser incentivado. E na quarta e última, o autoconhecimento é um passo fundamental para a mudança pessoal positiva. Ter consciência das suas forças pode ajudar você no aumento do seu bem-estar e dos seus níveis de felicidade. A tarefa. Agora que você reconhece suas forças pessoais, escreva o que você descobriu sobre si mesmo e quais ações fará para aplicá-las nos principais setores da sua vida. O uso dessas forças na sua rotina vai ajudar você a ter uma vida mais feliz, fortalecer suas relações, reduzir o estresse, aumentar sua confiança, gerir os problemas e cumprir suas metas. Então, esse também, eu senti necessidade, mesmo antes deles me enviarem qual foi o pilar que eles precisam trabalhar na área da espiritualidade, eu dei, assim, como se fosse um bônus. Eu enviei todas as cartinhas de tarefa para o grupo. Porque aí, quem quiser, mesmo se esse é um pilar que esteja baixo ou não, eles vão lá se reforçar, entendeu? Então, eu acabei colocando no grupo para que eles fizessem. Aí todo mundo fez o teste, mandou o print e tal. E aí, no próximo encontro, a gente vai abrir um debate sobre exatamente esse pilar. E você, Lani, sinalizou muito bem, com aquelas palavrinhas, né, que conduziam, né, a compreensão do adolescente, né? Porque às vezes ele até sabe daquilo, mas se não nomear para ele também um pouco, ele fica perdido. Ele está perdido. Então, aquilo ali você direcionou sem ser invasiva, sem ser controladora, dominadora, entende? Sim. Mas você esclareceu. Você clareou o mundo do adolescente. Isso foi bacana. Entendeu? Você não impôs, tipo assim, isso é isso, 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 isso. Mas você deixou ele num patamar sólido para ele poder caminhar. Fantástico. Aí, por que eu, assim, pensei em colocar esse teste? Porque eu vejo minha filha fazendo e eles ficam buscando se identificar com algo, entendeu? Então, e aí eles mandam de um para o outro, até mesmo quando vocês assistirem, elas vão ter um momento lá que elas vão falar, né, sobre um teste que eles fizeram lá e tal, e aí ela estava comentando qual era o tipo dela, né? Meu tipo é esse. Então, eles têm interesse em buscar se identificar com algo, né?
Então, Sabe o que que eu achei interessante, Lani, no das virtudes? É porque normalmente a gente tem o hábito de relacionar somente as nossas imperfeições, né? E aqui você trabalha com a gente fortalecer o que a gente tem de positivo, né? Porque se você perguntar para muitos, assim, acho que até para mim, qual que é a sua melhor qualidade? A gente fica com receio de falar porque a gente não se sente merecedora, se sente, assim, fica com modéstia para falar. Aí você fala, qual que é o seu maior defeito? Você a mão e o pé pouco, né, os dedos, né? Então assim, e quando o adolescente ele já vem daquele processo de autoestima baixo, né? Às vezes sofre bullying na escola, às vezes é meio que excluído dentro do ambiente, né? E ele não consegue. Eu falo porque eu estou fazendo bastante trabalhos com crianças e adolescentes, e eles não se sentem assim muito à vontade, né? Por mais que ele talvez não vá fazer, mas ele vai pensar, né? Que eu acho que é importante. Às vezes eu não vou expressar, mas quando o assunto é assim, ele vai se permitir pensar e vai começar a olhar as coisas boas, porque a gente vê hoje a maioria dos jovens adolescentes muito depressivo, muito envolvido com esses sentimentos de inferioridade, de exclusão, né? E aí, quando você começa a falar sobre as virtudes, é como se despertasse neles também um lado bom, né? e até mesmo, Começasse a despertar, né? às vezes, além de despertar, de reconhecer, porque tem Isso, muitas se coisas que reconhecer. eles fazem, né? Eles fazem, mas não há ninguém que chegue para esse adolescente para dizer que ali é uma virtude. Às vezes é uma Sim. coisa que as pessoas entendem como se fosse uma obrigação. Ah, isso é uma obrigação, você tem que fazer isso mesmo. Então, é como se não tivesse um reconhecimento. E aí Coisinhas você simples, ter né? alguém, né, com embasamento dentro da psicologia positiva de que isso é uma virtude, ou seja, eu consigo ali, eu passo a enxergar uma coisa boa que eu já faço. Inclusive, na oficina, tem um aluno chamado José, que ele falou que foi legal ter reconhecido isso, porque há um tempo atrás ele fez uma arrecadação, acho que foi de alimentos, para uma instituição. Ele faz parte do grupo Demolai, que eu acho que é alguma coisa a ver com, não sei se é o Rotary Club, uma entidade, né, que assim como acho que talvez a maçonaria, não sei, uma entidade, né, uma instituição que promove ações, né, sociais. Então ele faz parte desse grupo. E aí ele se reconheceu que ele já tinha feito algo assim generoso para as pessoas. Ou seja, olha só que coisa boa, né? Você, então isso aí vai somando cada vez mais, né? Tornando eles um adulto mais confiante também, né? Um adulto mais seguro, né? Exato. Então, e aí tem os outros, né? Eu vou enviar para vocês analisarem o que vocês acham. Deixa eu só tirar aqui. E assim, e é isso. 1h30, deu para falar bastante coisa, para não ficar tão longo. Eu nem olhei o chat aqui. Como é que Carla saiu? E aí, animada? Já quero. Já quero. Já Que vai... dia que tem? Ainda hoje, Nicole mandou mensagem perguntando, Lani, você tem uma data que você quer? Eu falei, olha, eu estou projetando lançar esse material na segunda quinzena de junho. Ele está com o material pronto, já com teste de gráfica, sabe? Mas eu não sei, né? Vai depender muito da criação dela. Não vamos ficar adolescentes ansiosas, não se preocupe. Mas assim, Nós até vamos lá, segurar a ansiedade. entendeu? Até lá tem muita coisa, tem muito trabalho pela frente, entendeu? E vocês que estão aqui também vão poder se beneficiar
lembrar, né? Vocês não estão aqui à toa, não, tá? Vai sair em primeira mão com algumas... Lani, eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando a Ah. gente fez o curso lá da escrita mesmo, a gente trabalhou a criança interior, né? Sim. Com o adolescente, como seria? Como será? Na verdade, o adolescente, se o adulto tem mais dificuldade de lembrar da infância, eu percebo nos meus atendimentos que o adolescente tem mais dificuldade ainda de lembrar da infância. Entendi. Eles falam muito facilmente que não se lembram, entendeu? Uhum. Mas, assim, são casos e casos, né? A adolescência, ela se inicia a partir dos 12 anos, né? Ela vem por transição de pré-adolescência até os 14, os 16, e dos 16 em diante, adolescente, né? Então, eu acredito que há, sim, possibilidade de trabalhar a criança interior deles, né? Até mesmo através daquela meditação da criança interior, porque é uma idade que eles ainda estão muito próximos, né? Então, mesmo havendo esse recuo, assim, de querer lembrar, hoje mesmo atendi um adolescente. Um adolescente, eu até fiquei na dúvida se eu usava o formulário para adolescente ou a anamnese para adulto, porque ele tem 21 anos, terminando o curso de psicologia, e está numa crise existencial, com 21 anos. Não sabe, diz que não se sente motivado para nada. Não tem ilusão mais, não tem fantasia, não vê graça nas coisas, não tem, sabe, assim, está numa crise. Eu fiquei pensando assim, e eu até conversei com ele e falei, né? Olane, mas isso daí não é um início de uma depressão, de um pânico, Então, alguma coisa? hoje foi a primeira sessão, né? Que é uma sessão de 1h30. E aí, assim, ele tem uma ansiedade, né? Em um nível. E como ele estuda psicologia, ele fica procurando... É como se Resposta? fosse não é nem que seja respostas. Ele fica eu achei que ele fica procurando, não é nem se encaixar, sabe? É tentar dizer para mim que ele está preocupado com ele. Ele falou para mim, olha, eu estou preocupado porque eu já fui uma pessoa muito ativa, cheia de amigos, já fiz curtir minha juventude e tal. Olha só, uma pessoa de 21 anos dizendo que curtiu a juventude. E que agora está numa... Só que tem a complexidade da pandemia também. Isso dificulta muito para a gente identificar algo, sabe, assim, de cara. Não tem como. E aí eu falei para ele, né, que o amadurecimento nem sempre ele tem só os aspectos positivos. Quando a gente amadurece, a gente também perde essa ilusão, a gente perde um pouco da fantasia, né? Porque você já sabe o início, meio e fim, você já tem como se assim, uma predisposição a você imaginar as coisas. Isso é muito complicado, né? Então, assim, o que eu vou ajudar ele? A ele poder se reconhecer como uma pessoa de 21 anos, né? Ele fazer esse resgate, ele, sabe, assim, olhar para várias áreas da vida dele e realmente, se tiver necessidade, fazer uma investigação, né, sobre algum aspecto de saúde mental mesmo, né? Porque pode ser, sim, uma ansiedade que não foi tratada, pode ser o início de uma fobia social. Então, tem várias coisas, né? Hoje foi apenas o primeiro dia. Mas são muitos jovens que se encontram com essa falta de energia, né? Eu fui explicar para ele o conceito de solidão e solitude, né? Porque a solidão é você não ter ninguém e estar só. E isso traz um sofrimento. E a solitude é você ter alguém,
você ter pessoas e você deliberadamente querer ficar sozinho. Ou seja, você se completa com você mesmo e você escolhe estar sozinho e está tudo bem. Então, há essas diferenças. E aí ele ficou pensando, né, sobre esse momento dele. Se ele vive a solidão ou a solitude. Então, hoje ele foi para casa, assim, recheado de coisas para pensar. Né? Então, enfim, é isso. São muitos desafios. E eu acho que a gente vai ficando por aqui. Alguma dúvida, perguntas, mais coisas? Para mim é uma alegria poder compartilhar. Eu quero agradecer, né, da oportunidade de estar aqui, né, de juntas com todas vocês, fazendo parte desse, né, para a gente é uma honra, né, tenho certeza que as meninas também, porque geralmente, assim, como eu falo, já virou clichê, sabe, gente? Mas a Lani, ela, assim, é muito especial para mim, porque eu sempre gosto muito, assim, de comprar cursos, conhecer pessoas, mas uma pessoa que me deu e me dá um feedback como ela não tem, não há. Então, eu falo isso daí. E esse momento que você está nos dando oportunidade de estar participando de uma criação sua, nossa, meu Deus, é uma entrega, assim, deliciosa. E eu agradeço É muito muito. a honra, né? É muita honra. Eu me Sim. sinto honrada. Também. Eu também quero agradecer, assim, porque confiar, né, esse projeto para a gente participar também. E, assim, a gente vê que você transparentemente, assim, só amor com o seu trabalho, com esse apoio, né? E a gente percebe que, com essa pandemia, muitas pessoas ainda vão recorrer a esses apoios, né? Assim, Que a gente meio que se perdeu aí, todo mundo ficou uns mais, outros menos doente, né? E assim, é tão bom, muito gratificante ver isso. eu acredito muito assim, eu não fico, por exemplo, eu postei lá no grupo, né, de todos os facilitadores, que eu estava precisando trocar essas figurinhas, né, de uma ajuda, e assim, eu nunca fico lamentando, porque não veio muitas pessoas, porque que não foi desse jeito, não, uma coisa que eu não lamento é aquilo que não foi feito, sabe? Eu sempre abraço o que chega até mim, se tivesse vindo só uma... Se tivesse vindo só a Márcia, só a Elda, só a Silvia, entendeu? Meu coração estaria transbordando da mesma maneira, porque eu acredito muito que tudo é como é. Não adianta você, às vezes, querer forçar sabe, uma situação, você ficar lamentando, porque... Não, tudo é como é, e pronto, está tudo bem. Ô, Lani, é assim, até aproveitando que você falou, eu acredito assim que todas aqui foi uma escolha hoje, né? Uma escolha. Todo mundo tem uma vida agitada, uma rotina doida, né? Que todo mundo tinha um monte de coisa para fazer. Eu tinha hoje uma supervisão do meu instituto, lá do instituto. Eu abri mão hoje, eu falei, não, hoje eu não vou fazer, porque, sabe, então é verdade mesmo, são escolhas, eu acho que, né? E eu acho que, assim, essa escolha foi muito boa, tenho certeza, estou falando até pelas meninas aqui, mas eu acho que foi uma escolha de coração também. Eu estou esperando esse dia chegar, já desde o dia que a Lani marcou. É porque já deu até vontade de fazer essas cartas de adolescente, né? Não é, Alda, não é verdade? Não vivi isso na adolescente, vamos fazer agora, né? Nunca é tarde, né? Isso. A gente vai fazer, quem sabe a gente faz uma oficina aqui, né, Lani, para a gente estrear as cartas, E eu vou confessar para vocês, eu não lembro da minha adolescência. Eu faço o curso de psicoterapia reencarnacionista, de constelação. O de psicoterapia reencarnacionista hoje é voltado para criança. E todas as vezes, quando chega no quesito adolescente, eu não consigo.
pausa, né? Assim, eu não tenho recordação, né? Que Aí, bacana, quando vai ser você linda a começou, nossa oficina. quando você começou a falar, buscar adolescência lá na criança interior, que muitas vezes os traumas ficam lá, né? Aham. E ele está mais perto da criança interior, né? A gente já está bem mais distante, né? Tá bem mais distante. Bem mais distante. Então, assim, quem sabe agora eu conecto com essa adolescência aí, né? Mais, né? Obrigada. Ferramenta você adorei. vai ter, Elda, bastante ferramenta, né? Nós vamos ter. Graças a Deus, né? A adolescência Obrigada. está mais próximo para você do que a criança interior. Alcançando a adolescente que você foi, você está mais próximo da criança interior também, né? Aí eu começo a pensar, será que eu tive algum trauma na adolescência e não na criança? Quem sabe, né? Né? Porque se você, é como se fosse uma pessoa que tem o Alzheimer, ele fica pulando, né? Só lembra do que lhe interessa, do que não te faz sofrer, né? Sim. Menina, eu fico assim tentando buscar, cavar, meu Deus do céu, não vai. Como se fosse uma barreira, né? Exatamente. O nosso cérebro, ele está sempre ali procurando nos proteger, né? De alguma maneira. Isso. Exatamente. E é isso. Então, ficamos por Obrigada. aqui. Obrigada pela confiança. Prazer conhecer, Márcia, Silvia. Igualmente, Elda e Silvia. A luz Igualmente, Marcial, foi uma maravilha. Amei, gente. Foi. Vou dormir plena hoje. Então, tá bom, meninas. Eu vou subir no YouTube e deixar o link para ver se mais alguém do grupo quer assistir, contribuir, enfim, as meninas que vieram. A reunião que você teve com as adolescentes, você vai deixar no nosso Vou deixar grupo os ou você vai momentos lá mandar? para vocês assistirem. Vou sim, viu? Então, Tá. conteúdo Vai ser bacana, vai enriquecer bastante. para vocês assistirem. Gente, uma boa noite. Durma todo mundo com Deus, viu? Beijo. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.